E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, estejam se cuidando, estejam estudando, tá certo? Hoje, segunda-feira, dia 10 de agosto, nós vamos dar continuidade ao assunto sobre alimentos e nutrientes do capítulo 1, certo? Falamos dos tópicos 1, 2 e 3. Hoje fecharemos o capítulo com o tópico 3, 4, 5 e 6. O primeiro tópico, de hoje é o 4, fala das fibras da dieta, que são substâncias químicas presentes em basicamente todos os vegetais. Então são nutrientes que vai estar nas frutas, nas sementes, nos legumes e nas verduras. O que a gente tem que saber das fibras é que quando nos alimentamos de vegetais, as fibras elas não são absorvidas pelo nosso corpo, tá certo? É um tipo de nutriente que é importante para o nosso funcionamento digestivo, mas que nosso corpo não consegue quebrar essas moléculas pela digestão e absorver os nutrientes da fibra. Então, por que a gente precisa se alimentar de fibra então? Porque as fibras, elas participam do processo de formação das fezes, do cocô. Pessoas que não se alimentam de fibras, elas tendem a ter um endurecimento muito acentuado, muito grande das fezes, do cocô. Ele fica muito, muito duro. Vai dar trabalho para sair. Então as fibras elas ajudam a que as fezes, o cocô, ele não se torne tão duro, facilitando a saída. Então ela é importante nesse processo, evitando o que nós chamamos de prisão de ventre, que é quando você vai passar muito tempo sem ir no banheiro, certo? E isso pode provocar dores, lógico, e um prejuízo, digamos assim, ao seu sistema digestivo. Então, se alimentar de vegetais, principalmente, como eu disse, frutas, sementes, verduras, legumes, que está presente basicamente em todas as casas, tem esse tipo de alimento, ajuda muito você a evitar esse probleminha, certo? O quinto tópico fala sobre como a gente deve se alimentar, né? O que é se alimentar direito? Ah, Bruno, é quando eu como muito. Não comer muito não quer dizer que você está comendo bem, certo? A alimentação adequada é aquela que dá pra gente, nas quantidades certas, os nutrientes que a gente precisa para sobreviver, para fazer o corpo funcionar, né? Fazer as células se regenerarem, fazer você crescer. Então, são quantidades, digamos assim, balanceadas. Comer muito não quer dizer que você está comendo bem e você está comendo direito. E isso faz com que o nosso corpo possa desenvolver algum tipo de problema, alguma doença. Pressão alta, que a gente já falou, falamos de diabetes, né? Problemas que podem levar você até mesmo o óbito, morte. Então, como é que a gente sabe quando está se alimentando bem? Bom, para que você tenha uma alimentação balanceada, regrada, primeiro tópico é evitar excessos. Comer muito a mesma coisa leva a algum prejuízo na saúde. Evitar fritura, coxinhos e salgadinhos exageradamente, lógico, salgadinho é rico em lipídio. Lipídio, certo? É um tipo de alimento, de nutriente, que em excesso pode levar à obesidade. Então isso não é bom para a saúde. Então frituras, evitar gorduras em excesso, massas, refrigerantes, geralmente o que é mais gostoso, né? Então eles levam a algum tipo de problema de saúde se você exagerar. Então, o que nós temos para uma boa alimentação é você ter um café da manhã reforçado, certo? É a primeira alimentação do dia. Então você passou 8 horas por aí mais ou menos dormindo. Então seu corpo se alimentou de tudo que tinha no seu estômago, no seu intestino, absorveu todos os nutrientes que fizeram parte da alimentação anterior e basicamente você está sem nada na barriga, sem nada no aparelho digestivo. Você precisa reabastecer. Então, essa alimentação é a principal do dia. O corpo está precisando de muita energia. Ter um almoço variado e um jantar leve, um jantar equilibrado, não jantar coisas pesadas, uma feijoada à noite para dormir
não é bom para o seu aparelho digestivo. Ele vai trabalhar forçado a noite inteira fazendo o processo de digestão. Então, vamos falar disso. Aí os tipos de refeição. Basicamente o que tem em todas as nossas casas, né? É um café da manhã, por exemplo, com um café, um suco. É muito importante também tomar suco pela manhã, líquidos para hidratar o corpo. Seu organismo precisa de carboidrato, então frutas, uma fonte rica de carboidrato. Então, banana, que é fácil, toda casa tem, não é? Laranja, mamão, certo? Maçã. Então as frutas são riquíssimas em nutrientes, fibras, né? Vitaminas, carboidratos. Então, importante isso, você não pode só comer apenas a fruta, só fruta de manhã, porque falta os complementos. Então, você tendo carboidrato nas frutas, no pão, iogurte de manhã, né? Um pão com manteiga tem lipídio, tá certo? Um ovo, proteína. Então, é uma alimentação principal. Depois você pode ir para o lanche da manhã, comendo uma frutazinha, né? Uva, maçã, banana. Então, alimentos fáceis de se obter. E um sanduíchezinho simples. Então, pouco. Não exagerar também no lanche da manhã, se você já tomou um café. Almoço. O almoço é uma das refeições mais importantes também. Então, você precisa de carboidratos, você precisa de proteína, você precisa de lipídios, sais minerais, vitaminas e fibras. Então, quanto mais colorido for o prato, mais nutritivo ele é. Então, arroz, feijão, carne. Você tem carboidratos no arroz e feijão, carne, proteína. Você já tem 2 grupos dos alimentos. Frutas, um suco, por exemplo, você vai ter muita vitamina. Então, terceiro grupo de nutriente. Nos vegetais aí, alface, ervilha, tomate, cenoura. Então, alimento que em qualquer casa tem também, em que você vai ter sais minerais e vai ter as fibras, tendo assim os 5 grupos de alimento. Na parte da tarde, você pode comer novamente frutas, suco, um sanduíche de manhã, varia. Então, uma alimentação também não tão pesada, certo? Você já almoçou, então é somente um tipo de alimentação para complementar na parte da tarde. No jantar, importante também, mais ou menos como foi no almoço, só que se puder, muito mais leve, certo? Sem muito tempero, sem muita gordura, sem muito óleo, sem alimentos que são de difícil digestão durante a noite. E o lanchinho da noite também você pode tomar um iogurte, um sanduíche, uma fruta. Então, alimentos que são fáceis de serem encontrados, né? Tem toda a casa e que, como eu disse, são ricos em nutrientes. Quanto mais colorido, melhor. Então, você comer somente arroz e carne, vai faltar alguns nutrientes. Comer só verdura e legume, vai faltar outro tipo de nutriente. Certo? Então, comer só vegetal, comer só alimento gorduroso, só carne, apenas carne, então vai faltar algum nutriente. E esses nutrientes fazendo falta, podem acarretar alguma doença. Ok? Então, pessoal, é isso. E nós estamos aqui com eles, as substâncias que necessitamos na alimentação. Fácil de ser encontrado, como a gente colocou. Nessa tabela, a gente tem o nutriente, a função e onde a gente encontra. Proteína, ela tem função plástica, lembra? Faz nosso corpo, pele, carne, osso, músculo. Nós precisamos das proteínas para fazer nossas células, fazer nosso corpo, construir ele, restaurar, regenerar quando você se corta. As proteínas são fundamentais para isso. Onde você encontra? Está aí também na tabela. Carne, ovo, leite. Carboidratos, função energética. Então, batata, arroz, farinha, derivados de vegetais, mel, são riquíssimos em carboidratos. Lipídio, função energética, só que ele é pesado, lembra? Então, em grande quantidade, ele pode levar a obesidade. Então, carnes gordas, toucinho, manteiga, são alimentos que contêm grande quantidade de lipídio. Vitaminas, reguladora, então ela ajuda seu corpo a funcionar de uma certa forma. Vegetais crus e frutas são os elementos mais ricos em vitaminas. Minerais com função reguladora, a gente também vai encontrar carne, vegetais, na água. Então, comer e beber. Manter-se hidratado. Beber água sempre. Os nutrientes, pessoal, eles têm
uma função muito importante dentro da célula. Então eu peguei esse desenho aqui bem simples, uma célula do seu corpo, da pele, por exemplo, pode ser de qualquer lugar, pele, cérebro, coração, pulmão, fígado, rins, osso, qualquer uma. Eu peguei essa célulazinha aí, vamos dizer que seja a célula da pele. Como a célula da pele é viva, ela precisa se alimentar. Então, nosso corpo precisa de duas coisas bem simples para que ela possa produzir a principal função, desenvolver a principal função, que é produzir energia. Função energética. Energia faz a célula funcionar. Sem energia, a célula morre. Entendido? Então, eu preciso do quê? Eu preciso de um nutriente. Pode ser um carboidrato, um lipídio, certo? Eles são muito energéticos, lipídio muito mais, né? Porque a gente já viu. Mas vamos pegar, por exemplo, a glicose, que é um tipo de carboidrato muito energético presente nas frutas, né? Nos vegetais, no geral. A glicose, ela vai entrar na célula com o oxigênio que nós respiramos. Então eu preciso dessas duas coisas, o nutriente e o oxigênio, certo? Além da água, lógico, sempre vai ter água no meio da história para fazer as reações químicas. Quando o nutriente entra na célula junto com o oxigênio, eles vão trabalhar de forma conjunta durante todo o processo de respiração celular, como é chamada. Não é a respiração que a gente faz pelo nariz. Essa é a primeira respiração, é que nós capturamos o oxigênio para levar para dentro da célula. Então eu tenho uma respiração pulmonar, que eu puxo o ar para dentro, e eu tenho uma respiração celular, que é quando eu pego esse oxigênio dos pulmões e levo para dentro da célula. Então eu chamo de respiração celular. O nome já diz tudo. É a respiração dentro da célula. Quando os dois se juntam dentro, produz energia e faz a célula funcionar, viver, liberando gás carbônico e água. Então quando você expira, vai sair o gás carbônico. Entra oxigênio, sai gás carbônico. O tempo inteiro para que a gente possa realizar a respiração celular. Eu falei só de uma célula da pele. Agora você pense nas trilhões de células que nós possuímos. Aproximadamente uns 100 trilhões. Fazendo isso todo momento. Se parar, morre. Então, oxigênio indispensável à vida, lógico. Aqui eu coloquei uma tabelinha sobre os alimentos que, digamos assim, são fontes positivas de nutrientes e outros que os nutrientes podem levar a uma doença, uma obesidade, né? A gente tem uma tabela que eu coloquei aqui, mostrando que eu tenho alimentos, como o almoço, né? Os alimentos nutritivos e que são as melhores escolhas para a nossa saúde. Lógico, sem excesso. As piores escolhas, geralmente as mais gostosas, né? Hambúrguer, milkshake, pizza, bolo, salgado. Essas possuem concentrações muito grandes de lipídios, carboidratos, mas principalmente lipídio, porque é feito com óleo, certo? Margarina, né? E isso aumenta muito a captura, vamos dizer assim, do nosso corpo, que captura do que nós chamamos de calorias. E essas calorias, se não forem gastas, elas se acumulam na forma de gordura, a gordurinha, no nosso corpo. Então, por exemplo, se eu pegar 1 grama de carboidrato e 1 grama de proteína, eu vou ter um cálculo matemático que é feito pelos nutricionistas, né? Que dá 4 quilocalorias. É uma unidade de nutrição, certo? Valores. Apenas 1 grama de carboidrato dá 4 quilocalorias. 1 grama de proteína também. Olha só como é interessante, é igual, mesma quantidade. Mas quando você parte para o lipídio, óleo, gordura, né? A gente utiliza muito na alimentação, principalmente das piores escolhas, mas as mais gostosas. 1 grama de lipídio, vai para 9 quilocalorias, mais que o dobro dos outros dois. Mesma massa, mesma quantidade, valores iguais, mas o lipídio, o valor é diferente. Por isso que alimentos ricos em lipídios levam você
a engordar, podendo levar a obesidade, como a gente já falou. Então o excesso deles leva a isso. O conteúdo calórico dos alimentos, quer dizer, o valor esse de 1 quilocaloria, 4, 10, 20, depende do tipo de nutriente. Os alimentos em geral, a gente não come um único tipo de nutriente nele. Você não encontra. Você come uma fruta, uma maçã. Você não vai encontrar só carboidrato lá. Lá vai ter carboidrato, lá vai ter lipídio, proteína, sais minerais, vitaminas. Bruno, mas não tem uns 5 grupos? Não é o que eu preciso? Só que a quantidade dentro da maçã é diferente. Proteína, muito pouco. Muito pouco mesmo. Certo? Carboidrato, tem muito. Vitaminas, também. Fibras, beleza. Então, o tipo de alimento, ele tem uma quantidade também variada de nutrientes nele. Esse alimento não é regrado, certo? Então, por isso que eu preciso comer alimentos variados para que eu possa absorver os nutrientes de cada um deles. Eles são uma mistura de vários tipos em concentrações diferentes. Então, por exemplo, eu peguei aqui 100 gramas de arroz, 100 gramas de frango frito. Um exemplo. Essa tabela mostra o conteúdo calórico de alguns alimentos. Então, se eu pegar esses 100 gramas aqui de arroz e for procurar arroz, olha aqui, arroz branco cozido, ele tem 123 quilocalorias. Esse aqui, ó. Mas se eu pegar 100 gramas de frango frito, vou pegar aqui frango frito, 254. Quer dizer, de 123 foi para 250, quer dizer, dobrou a quantidade de calorias. Quer dizer, o arroz tem menos calorias que o frango. Quer dizer que, vamos observar a questão de ganho de peso, ganho de massa. Então você ganha mais massa comendo frango, você engorda, do que comendo só arroz. Mas você precisa dos dois juntos para você tirar os nutrientes de cada um deles. Então se eu pegar, por exemplo, o arroz, que é 100 gramas mais ou menos, que eu tenho aqui, com os 123 quilocalorias, e comparar com o frango, então eu vou ter muito mais caloria nele. Se fosse para gastar essa energia, então a gente pode comparar com o gráfico aqui abaixo. Ó. Vamos dizer que aqui seja 250 gramas, 250. Aqui na tabela do frango frito, 254. Então vamos fechar nos 250. Então se eu pegar esse frango, para que eu possa gastar os nutrientes dele, porque eu possa gastar a energia que esse frango me deu, eu teria que mais ou menos sentado 3 horas e 33 minutos para gastar as calorias desse frango. Se eu ficar só em pé, já baixa para 1 hora e 47 para eu gastar as calorias desse frango. Se eu andar, já baixa para 1 hora e 10, 1 hora e 11, pedalando, nadando, né, correndo, nadando rápido, 21 minutos. Então, durante esses 21 minutos, eu gastaria as calorias desse frango. E sentado, eu gastaria 3 horas, porque você está fazendo esforço, então gasta energia. Para gastar energia, atividade física. E por isso, nós terminamos aqui o conteúdo, pessoal, da aula. E até a próxima. E fiquem bem. Tchau.